Primeiro, antes de tudo, né, eu quero agradecer o convite. Meu irmão me botou mais uma vez em situações delicadas e eu não podia deixar de atender o pedido dele, já que foi ele que me trouxe para o Instituto Oswaldo Cruz há 60 anos atrás. Então, a minha carreira nessa instituição tem 60 anos, o Instituto está fazendo 108, 109, né? E eu estou há 60 anos no Instituto Oswaldo Cruz, no Departamento de Entomologia. A volta dos caçados, o massacre de Manguinhos, eu vivi ele intensamente. Eu entrei para o Instituto Oswaldo Cruz em 1960 e de 60 a 70 eu convivi diretamente no laboratório com todos esses caçados que faziam um grupo homogêneo, né, em conversas informais, apesar de especialidades diferentes. Então, a minha história, para contar, das muitas histórias que eu tenho, eu vou começar a contar essa história. O dia 1º de abril de 1970 é o dia da mentira. De repente, às 9 horas da manhã, entra um técnico no laboratório e diz assim: eu estou ouvindo o nome de vocês no rádio. Então, ele falou, mas ninguém ligou aquilo, mas aí outras pessoas foram chegando e disseram: o nome de vocês está no rádio. Foram apurar o que era, tinha sido baixado o ato institucional número 5, com o nome de todos esses caçados. Então, o mal-estar criado parou, interrompeu todas as atividades que a gente tinha e eu fiquei muito atordoado, né? Nunca tinha passado por uma situação dessa. E aí fui chamado no gabinete do diretor do Instituto Oswaldo Cruz, que ele queria falar comigo. Então estava lá o comandante Cunha da Marinha e disse o seguinte para mim: você vai e diga a seus amigos que a partir de amanhã ninguém pode entrar mais nesse instituto. Hoje é o último deles, é o último dia deles nessa instituição. Voltei lá em cima e contei para eles que eles não podiam, que eles levassem o que podia, que a partir de amanhã o portão estaria fechado para eles. E ainda estava avisado da seguinte coisa, que eles não poderiam nem ir à biblioteca. O campus de Manguinhos para eles era proibido. Bom, então, cada um chateado e tal, começou a ferrar a sua pasta, a sua coisa, e foi para casa. E eu, de tarde, 5 horas da tarde, saí de Manguinhos e, preocupado, triste, fui à casa do Dr. Erma tentar falar com ele para ver se a gente trocava ideias, desanuviava, né? Quando eu chego na rua onde ele morava, na Lagoa Rodrigo de Freitas, vejo parado na porta do prédio uns 3 carros da Marinha. E aí eu parei meu carro e disse: diabo, agora o que eu vou fazer? Se eu vou à casa dele, vou ser preso como subversivo. Se eu não vou à casa dele, nunca mais eu vou deitar a cabeça no travesseiro. Aí aqueles minutos duraram um século e eu fui para a casa do Erma, estacionei lá um Fusquinha e fui à casa do Dr. Erma. E eu disse: doutor Erma, o que está acontecendo aqui? Ele disse: não, é que mora um almirante nesse prédio e eles vieram falar com o almirante. Não tem nada a ver, mas a gente fica preocupado, né? E essa situação ficou assim. Então, mas isso tem um desdobramento. Quando o Lagoa assumiu a direção do Instituto Oswaldo Cruz, ele quis mudar mais ou menos a situação de como era a vida social. Na hora do almoço, ele sentava no centro do refeitório, tinha uma mesa maior do que as mesas normais, que era de 4 lugares, e tinha a mesa dele, que era servida por um único garçom de luva branca, vestido a caráter, e ele convidava para ir almoçar com ele quem ele quisesse. E aí, de repente, um dia, o garçom chega na minha mesa, que eu estava lá sentado com os colegas, os estagiários, não, eu já não era estagiário, já era contratado, e diz: doutor Lagoa está lhe convidando para ir almoçar com ele. E aí, preocupado, triste, não sabia nem como fazer, fui lá sentado do lado do Lagoa. A comida não descia, mas tinha que almoçar, né? E aí ele me fez o seguinte, ele disse assim: eu vou propor o seu nome para o senhor ir fazer doutorado na Inglaterra. O senhor vai poder levar sua esposa, seus filhos, a empregada, eu vou lhe proporcionar essas condições de vida. E aí, isso é assim, falando normalmente. E aí, passa-se 1 minuto
E ele disse o seguinte: agora eu queria perguntar ao senhor, quais são as conversas que o senhor tem no laboratório com seus colegas? Que se fala de política lá? E aí o mundo começou a desabar. Eu disse: não, doutor Lagoa, todo dia de manhã eu compro o Correio da Manhã. Não, na época era o Correio da Manhã, doutor Léa Mas que compra o Jornal do Brasil, ou vice-versa, né? E aí a gente lê os comentários, né, os cabeçalhos das coisas, toma café e cada um vai trabalhar. Não existe política no nosso laboratório. Então, eu disse isso tudo ainda está na salada. E eu vou ter que enfrentar esse almoço inteiro. Então, não houve mais uma palavra durante todo o almoço. Nem ele me perguntou mais nada, nem eu falei mais nada, e agradeci a ele e fui embora. Passado alguns meses, eu e mais 11 pessoas fomos convocados para ir depor no Ministério da Saúde, eu, doutor Herman, todos esses 10 e mais 2. Eu, José Zuber, e um colega meu, Braulio de Magalhães Castro, que tinha sido colega meu ainda no científico, né? Então nós fomos para esse inquérito do CENIMAR, que fizeram 4 perguntas para mim, né? Provavelmente eram as perguntas oficiais para todos os 10. Nós fomos convocados, o órgão de segurança do Ministério da Saúde funcionava no Clube de Engenharia, na Avenida Rio Branco, em cima da Galeria dos Empregados do Comércio. Então, numa salinha de pouco mais de 6 metros quadrados, os 12 estavam lá sentados. Eu fui só ser chamado às 5 horas da tarde, sem ter almoçado, nada. Era água e de vez em quando o cara passava, o garçom passava com um cafezinho. Então eram 4 perguntas: se eu faço política, se eu sou comunista, se eu conheço alguém que faça reuniões políticas. Mais uma pergunta dessa relativa. Como eu disse não, não, não e não, foi mandar, em 10 minutos acabou a minha entrevista. Do Haiti deve ter demorado 1 hora. A gente até dizia: puxa, Haiti, você está deixando a gente aqui com fome. Então a gente foi embora. E o resultado disso, houve as 10 cassações e eu e o Braulio de Magalhães Castro sobrevivemos. O Braulio logo foi embora, foi trabalhar em Brasília e eu fiquei no Instituto. Fiquei no Instituto sozinho, o departamento de entomologia ocupava o castelo do 2º andar, todo o andar, e tinha a maior coleção de insetos do mundo, que tinha sido contada 1 a 1, tinha 1 milhão de exemplares. Hoje eles dizem que tem 5 milhões. Eu não sei se o Instituto comprou muita coisa, porque era quase impossível, com as atividades que eu vejo, acrescentar mais 4 milhões de exemplares nessa coleção. Mas enfim, e aí no dia seguinte, o comandante Cunha me chama de novo. E aí lá fui eu para a reunião na sala do gabinete do diretor, né? E disse o seguinte: o senhor se prepara que amanhã o senhor vai ser mudado. E mudado para onde? Porque eu ocupava o 2º andar inteiro com 10 técnicos. Todos os técnicos sobraram e eu fiquei lá sozinho com 10 técnicos e disseram para mim: amanhã o senhor vai começar a sua mudança. E me botaram no Hospital Velho, no hospital que hoje é o INIC, né? INI. E eu fiquei sozinho no 1º andar nesse Hospital Velho, com todos os 10 funcionários, e a coleção que ocupava um salão daquele em 4 andares de uma estrutura de ferro foi jogada fora e aproveitaram o elevador e levaram para a biblioteca. E aí eu não sabia o que fazer, né? Todos os estagiários de entomologia foram embora. Então eu vinha de manhã para cá, assinava o ponto, só estava sozinho, não tinha mais ninguém. Embaixo do Dr. Nery Guimarães, que depois foi diretor do Instituto. E aí nos primeiros dias eu vou fazer o quê aqui? Eu voltava para casa, ia à praia e disse: o Lagoa vai me matar profissionalmente. Essa vida de vagabundo que eu estou levando não vai levar a lugar nenhum. E me inscrevi no mestrado que o Museu Nacional estava inaugurando. E aí eu devo ao Lagoa ter feito o mestrado, porque ele não ia, não podia ir, ainda tinha a seguinte ameaça: se o senhor publicar algum trabalho com um desses caçados, o senhor vai ser transferido para o Piauí. Eu não fui transferido, mas meu irmão foi. E aí o Pedro
primeiro foi para uma garagem do Ministério da Saúde para ficar na portaria. História. O que é? Vai Ele contar falou a que minha você vai contar a história. história dele. Ah, também eu não entro na sua Não, história. pode contar. O Pedro ficava na garagem, lá na porta da garagem, o chefe da garagem disse: doutor, eu não tenho o que fazer com o senhor aqui, o senhor faz o que o senhor quiser. E o Pedro foi trabalhar no Museu Nacional, mas deduraram ele teve que ser transferido para o Piauí. E, bom, não vou entrar mais, que eu ia contar por essa faceta, não vou contar mais. E assim, pouco a pouco, a gente começou a trabalhar, e eu disse ao doutor Erma que eu tinha sofrido essa ameaça e que não podia mais trabalhar com ele. Ele disse: não, José, leva a sua vida e eu vou me virar e a gente vai conviver, né? Eu disse: não, vamos fazer alguma outra coisa. A gente vai continuar produzindo e não publica. Um dia essa situação vai mudar, não é possível isso permanecer. Foi o período que eu publiquei os melhores trabalhos da minha vida, foi ter a liberdade de não correr para publicar. A gente fazia com calma, conversava, comparava, fazia tudo isso. E aí os trabalhos foram ficando até que o dia a Revolução acabou. Eu ouvi no rádio que o Lagoa caiu, não foi a Revolução que acabou, o Lagoa caiu. E aí a gente começou a publicar, devia ter uns 10 trabalhos guardados já. E aí a gente publicou, talvez seja um dos melhores trabalhos que eu tenha publicado, foi o trabalho com essa perspectiva de não ser cobrado. E aí minha vida começou a mudar com os estagiários que eu comecei a receber, porque eu e o Erma descobrimos uma ferramenta fantástica, que nunca tinha sido usada no grupo com barbeiro, que era fazer anatomia interna dos barbeiros para usar em taxonomia. Os primeiros bichos que a gente fez separou o grupo mais difícil que existe, né? Que é o gênero Rhodes. Então eu, pela genitália, não precisava nem ver o bicho que ele me deu, eu dizia qual era a espécie. Então nossos trabalhos foram adiante e eu trabalhei, acabei de perguntar a Suzana, trabalhamos 44 anos juntos. Ele foi para a Venezuela, foi para os Estados Unidos, tudo isso, e a gente foi trabalhando em cooperação. Tem passagens difíceis com ele, né? Dr. Erma não era um homem simples, né? E aí, mas eu sempre fazia uma pergunta: o que é melhor, vai partir para a briga ou fica calado e vai em frente? Então eu fiquei calado e fui em frente, e sou o que eu sou hoje graças a ele, né? Porque ele me deu uma educação diferente da educação que eu recebi em casa com os meus pais, né? A educação dele era da ética, da moral, da sobriedade, da humildade, e ele era um homem duro. No laboratório, fora disso, quando a gente viajava, ele se transformava um pouco. E assim a gente foi 44 anos trabalhando juntos. Bom, aí estamos lá estou lá no pavilhão. Ah, bom, eu não posso criar a história do Pedro Pode Lima. contar. Depois eu me apresento e vou embora. Deixou ele que falar, né? Falaram de mim, sou eu. Vai contar. O Pedro estava no Museu Nacional, situação complicada. E aí o Pedro se aposentou, né, porque não queria ir para o Piauí, se aposentou, e uma semana ou 10 dias depois o Lagoa cai. E aí eu pensei: e agora que eu estou desempregado, que eu me demiti do serviço público? O Pedro consultou lá eu não vou contar quem ele consultou, e aí ele veio em Manguinhos e assim: eu talvez possa voltar se a gente usar esse artifício. E aí usamos o artifício que ele disse, assina o ponto no livro oficial do seu laboratório como presença. Então o Pedro assinou e aquilo oficializou a volta do Pedro para trabalhar, que já era em outro ramo. Ele fazia malacologia, começou a estudar comportamento e foi ocupar o porão do primeiro andar, que estava só de móveis velhos apurado. Bom, aí estou contando histórias, né? O instituto, que era separado, era fundação, mas funcionava como um instituto autônomo. Era nomeado para dirigir a Fundação Oswaldo Cruz o Dr. Vinícius da Fonseca, que era economista, que não entendia nada de ciência, nada disso, e vem administrar um instituto e traz, eu acho que o cunhado dele, que era um médico da Organização Mundial de Saúde, para ajudar ele a controlar.
Eu não sei porquê, mas o Vinícius simpatizou comigo e eu conversava com ele, frequentava o gabinete da presidência, até que um dia ele me telefonou e disse assim: José, hoje é o último dia que eu vou te dar a oportunidade. Ou você aceita ser CLT e vem ser funcionário do Instituto e não é mais funcionário público, ou você vai embora, porque não pode ficar dentro dessa instituição, Fundação Oswaldo Cruz, ninguém que seja funcionário público. Então, o senhor, por favor, agora tem que dizer. Então, eu já tinha discutido isso 200 vezes com o Pedro já tinha passado para a CLT e eu não queria sair do Instituto porque ou era Hospital do Câncer ou Saúde dos Portos. E aí, nesse dia, eu aceitei me vincular à CLT e estou aqui até hoje, porque já virou CLT, já voltou a ser funcionário público e tudo. A primeira grande surpresa, né, ser CLT, a gente ganhava miseravelmente, né, ser pesquisador do Instituto naquela época ganhava miseravelmente. Precisou 6 meses de juntar dinheiro para comprar uma geladeira, para poder casar. 6 meses de bolsa. E aí o Vinícius assume, ele é economista, e no primeiro mês, como o CLT caiu, e provavelmente em junho, eu ganhei R$8.000 e comprei um carro novo com o primeiro mês de CLT. Então a escolha, né, o Papai do Céu me escolheu e eu consegui passar. O Vinícius, durante toda a sua trajetória no Instituto, né, tinha muito diálogo comigo. Eu frequentava a presidência e fui ser secretário do Conselho Técnico Científico da Fiocruz, né? A diretoria do Instituto disse uma vez numa reunião de CD se alguém queria se candidatar. Todo mundo achou que aquilo era um trabalho subalterno, né? Era um trabalho de uma secretária, e eu disse que aceitava e fui para lá. E qual era o meu trabalho? Era durante as reuniões do CTC, da Fiocruz, convidar, fazer a ata e fazer a pauta da reunião. Então, com isso, eu tinha acesso a ele e podia trocar ideias e conseguir que ele aceitasse alguma das minhas ideias, e a gente fez algumas obras, eu não vou citar as obras. Então, aqui já é o princípio da volta da democracia, né? Em 84, o povo brasileiro começa a se reunir e nessa reunião, dizem as autoridades jornais, tem perto de 1 milhão de pessoas compareceram a presidente Vargas, andando até da Candelária até o Teatro Municipal, conclamando o público a exigir a volta da democracia. Então, se apresenta na Escola Nacional de Saúde Pública o doutor Sérgio Aroca, sendo candidato a ser o primeiro presidente da Fiocruz, e enche o auditório da Escola Nacional de Saúde Pública, que deve ser 10 vezes maior que esse. Tinha gente em pé nos corredores e tal, e aí ele discorreu sobre a vida dele como sanitarista, ele tinha vindo da Nicarágua, e foi falando que ele queria ser presidente da fundação. Ele era médico, e aí abriu a conversa para todo mundo, quem quisesse ouvir, expor e ouvir o que ele tinha a dizer. Então eu levantei a mão e perguntei a ele o que ele faria em relação aos caçados. Ele dizia assim: meu primeiro ato dentro dessa instituição, se eu assumir a presidência da Fiocruz, será trazer os caçados de volta. E aí encerrou a reunião, todo mundo fez lá muitas perguntas e acabou a reunião. O Aroca foi eleito e no dia seguinte eu fui lá conversar com ele. Ele disse: vim cobrar de você a sua promessa. Ele disse assim: reúna todos os caçados, converse com ele isso que a gente está conversando aqui e diz que eu vou começar a promover a volta de todos os caçados. Então, eles se reuniram, aí era o discurso de posse, né? E aí reuniu todos os caçados e vamos trazê-los de volta. E o Aroca assim fez, menos um que não quis voltar, que era o Dr. Herman Lente, que eu precisava dele para me ajudar, né, a trabalhar. O Herman disse assim: eu não posso decepcionar a Madre Teresa, né, que era reitora da Universidade de Santa Úrsula. Ela me apoiou quando todas as faculdades fecharam as portas para nós. Então eu prefiro ficar lá
e continuar trabalhando com você, mas independente de voltar, de ter que ter obrigatoriedade de vir todo dia. Então, voltaram os 9, a vaga do ERMA foi para a doutora Keila Marzocchi, que estava como estagiária no Instituto e era esposa de um dos dirigentes da instituição. Mauro Marzocchi. Então, a Keila, toda vez que a Keila encontrava o ERMA, dava um beijo na mão dele, dizendo: agradeço que você é que me deixou voltar para o Instituto Oswaldo Cruz. Aí era a cerimônia da posse, que foi muito emocionante, né? Pelo seguinte: convidaram um artista da televisão, que eu não me lembro quem, para ele falar sobre Galileu. Né? Não. Foi Milton, não sei não, o negro. Pedro. Não, Milton. Milton Gonçalves? Não. O negro, famoso. Pedro Cardoso. Milton. Pedro Cardoso. Não, Não, Cardoso. Foi não. Não, Milton, sim. Bom, eu vou continuar a história. Gilberto Gil foi no Teatro Municipal. Vou contar a história. E aí ele declamou um poema, né, falando sobre a volta de Galileu. Né, porque Galileu tinha sido condenado à morte por dizer que a Terra não era o centro do sistema solar. E aí foi uma cerimônia muito bonita. Eu fico emocionado porque nesse dia eles reconheceram que eu tinha trabalhado pela volta dos caçados. E aqui o pessoal se reuniu aí em cima na presidência, né? O Arouca passou a recebê-los informalmente, marcava reuniões e tal para cada um assumir. A única pessoa que acabou dando trabalho para voltar, eu já era assessor do presidente, foi o doutor Haiti Musashi. Ele estava na Venezuela, eu liguei lá para a Venezuela e ele disse: Zé, que adianta eu voltar para um laboratório sozinho? Eu preciso ter um laboratório, preciso ter técnico, eu preciso ter aluno, eu preciso ter tudo isso. Eu digo: mas doutor, onde é que eu vou achar tudo isso, que é tudo fora da minha área? Ele disse assim: você chama o Renato Cordeiro, com que trabalhou comigo, foi meu estagiário, e diz a ele desse meu desejo. Então eu fui para o Renato Cordeiro, procurei Renato, e disse: doutor Haiti, volta se você conseguir arrumar uma infraestrutura. A infraestrutura, o Sérgio Arouca, o prédio arrumou, que naquela época se fazia pré-moldado, e aí construiu um pré-moldado para ele com a promessa de em 6 meses ele dar um laboratório decente, porque aquilo é um troço horroroso. E aí ele veio, o doutor Haiti veio, né? E trouxe o grupo dele e ainda trouxe operários, mas o Haiti ainda disse mais uma coisa para mim: o salário que vocês estão pagando não dá para mim sobreviver. Ele disse, voltei para o Arouca e disse: doutor Arouca, temos um problema grave. O doutor Haiti disse que com esse salário não dá para ele sobreviver. Todos nós sobrevivíamos, né? Mas aí ele já está acostumado a um outro padrão na Venezuela, e aí O vovô dizia que ele gostava tanto de trabalhar, tanto, que eles até pagavam a ele para fazer isso. Ele não entendia. Eu também digo a mesma coisa na minha casa. Eu até recebo. Então, eu também digo isso na minha casa hoje. Eu já estou aposentada há 12 anos e ela diz: como é que você vai trabalhar todo dia às 6 da manhã? Né? Então, a gente, quando trabalha com paixão, com amor, trabalha com o que gosta, a gente não trabalha, a gente é recompensado por isso. Então, o Haiti voltou e eu perdi o fio da meada. O Haiti voltou e começou lá, com salário ruim. Aí eu fui ao Arouca e disse: Arouca, nós estamos de novo com um problema. Esse salário que o Haiti vai receber, para ele construir uma nova vida no Brasil, está complicado, ele já está todo arrumado na Venezuela. Ele disse assim: diga ao Haiti que eu vou arrumar um emprego para... É Maria? Como é o nome da sua avó? Caden. Da Caden, que eu vou arrumar um emprego para Caden. E ele arrumou na Biblioteca Nacional, não é? Ela volta, né? Ela volta, eu não sei os detalhes mais, né? Mas aí ele arrumou e a coisa engrenou e voltou a funcionar. Então a vida voltou a funcionar e eu estava no castelo, fui transferido
pelo meu amigo, que era o Vinícius, né? Ele, primeiro me tiraram do castelo, foi o Lagoa que me tirou do castelo. Depois o Vinícius me tirou do Hospital Velho e disse o seguinte: José, agora eu vou transferir você e a coleção de volta para o castelo. Fiquei todo feliz, ia voltar para uma instalação magnífica. Mas aí de repente diz ele para assim: mas você não vai voltar para o castelo. Eu digo: mas doutor Vinícius, eu sou entomólogo, eu tenho que voltar para a coleção. Ele disse: não, agora, eu acho que foi com o cunhado dele que orientou, nós vamos trabalhar por assunto. Como você trabalha com doença de Chagas, o prédio do pavilhão Carlos Chagas, você vai fazer entomologia no 5º andar do pavilhão Carlos Chagas. E aí a coleção foi para o castelo, e o Sebastião foi seu curador da coleção, e eu fui para o pavilhão Carlos Chagas ocupar lá 1/3 do andar e instalei lá a coleção de barbeiro, que o Hermann tinha começado em 1935. Eu sou a 3ª geração que trabalha com doença de Chagas no Instituto Oswaldo Cruz. Primeiro foi o Chagas com Neiva, depois foi o Hermann Leite, depois foi o José Juba. Como eu estou há 60 anos no Instituto, 58, porque eu já estou me antecipando. Apesar de algumas pessoas que estão doidas para me ver, se ver livre de mim, mas enfim, eu saio todo dia de manhã para trabalhar. Por favor. Acabou? Ah, tanta história para contar. Obrigado pela atenção.